Pessoal, Felipe Neto segue passando vergonha querendo justificar o seu voto num ex-presidiário. E é importante lembrar que até pouquíssimo tempo atrás ele chamava Lula de corrupto e dizia que era impossível votar num ladrão. Isso até ele abrir uma empresa que cuida da imagem de influenciadores famosos. E aí, meu amigo, o sujeito se tornou moralmente corrupto, fazendo de tudo para conseguir captar grandes clientes, de globais a membros da indústria musical nacional. Resumindo, o cara se vendeu. E é justamente sobre um vídeo que esse sujeito fez que a gente vai tratar aqui nesse nosso vídeo. Então aproveita, já clica no like, clica no sininho para não perder as nossas atualizações. E nesse vídeo a gente vai falar sobre um vídeo que ele fez há pouquíssimo tempo, um sujeito de caráter duvidoso, como eu bem disse, e que a gente vai trazer alguns contra-argumentos sobre os absurdos que ele fala. O Felipe Neto recentemente fez um vídeo mostrando alguns países que supostamente são governados pela esquerda para tentar justificar que uma eventual volta do Lula à presidência do Brasil não iria transformar o Brasil numa Argentina ou numa Venezuela. A questão é que os argumentos dele são absurdamente falsos. E o vídeo está repleto de mentiras. O Rafael Lima levantou alguns dados muito importantes que desmentem a enxurrada de besteira que Felipe Neto falou nesse vídeo. Em primeiro lugar, ele aponta a Dinamarca como um país de esquerda. E cara, como assim? A Dinamarca é dita pelo Banco Central como o quarto país mais livre para se fazer negócio. Para você ter uma ideia, o Brasil, em 2021, ocupava a posição 124 desse ranking. E é óbvio que a posição de um país nesse ranking, em uma posição tão favorável à abertura de negócios, ela tem a ver com o histórico de governos desse país. E ainda que você queira levar em conta que o atual governo da Dinamarca, um governo social-democrata e não de esquerda radical como é o Lula e o PT, é preciso levar em consideração os governos anteriores. Dá uma olhada nesse gráfico aqui do PIB per capita da Dinamarca. Repara que em 1985 o PIB começa a disparar, mas é em 2001 que a Dinamarca explode o seu PIB de forma muito positiva, alcançando uma marca histórica nunca antes vista na história desse país. Agora vamos dar uma olhada como que eram os governos dinamarqueses. De 82 a 93, o governo dinamarquês era conservador. Nesse período, o PIB cresceu 132%, numa média de 8,8% ao ano. De 93 a 2001, o governo dinamarquês era social-democrata. E aí, olha só, o PIB cresceu apenas 11%, numa média de 1,3% ao ano. De 2001 a 2011, o governo dinamarquês foi ocupado por liberais. E aí que a coisa começou a ter ordem na casa. Nesse período, o PIB cresceu espantosos 100%, numa média de 7,2% ao ano. E detalhe, mesmo com aquela crise global de 2008 provocada lá nos Estados Unidos. De 2011 a 2015, os sociais-democratas voltam ao governo. E com eles, o PIB encolhe 8%, numa média de 2,2% de crescimento ao ano. De 2015 a 2019, os liberais voltam ao poder e, de novo, começam a consertar as besteiras que os sociais-democratas fizeram nos governos anteriores. E nesse período, o PIB cresceu 12%, numa média de 3% ao ano. O primeiro exemplo do Felipe Neto é horrível. Mostra claramente que ainda o histórico de uma esquerda soft, uma social-democracia, é terrível para o crescimento de um país. O segundo exemplo dado pelo analista da porra toda é ainda mais bizarro. Ele cita Luxemburgo. E sério, nesse ponto fica a dúvida se ele de fato pesquisou alguma coisa, ou se ele fez algum sorteio aí e pensou determinados países de forma completamente aleatória. Para você ter ideia, Luxemburgo é um dos maiores paraísos fiscais que existe no mundo, com pouquíssimas regulações do Estado sobre a economia. Mas o ponto mais importante é que Luxemburgo sempre foi governado por partidos conservadores e cristãos, algo muito semelhante ao governo do Brasil do Bolsonaro. E diga-se de passagem, depois da Segunda Guerra Mundial, nenhum governo, eu digo nenhum governo de Luxemburgo foi de esquerda. Muito provavelmente o que fez o Felipe Neto colocar Luxemburgo como sendo um país governado pela esquerda é o fato do primeiro-ministro, que é do Partido Liberal, ser gay. Na cabeça desse pessoal do progressismo alienado que existe aqui no nosso país, os famosos socialistas de iPhone, o fato de um sujeito ser gay coloca ele naturalmente no campo da esquerda, o que é um completo absurdo.
Eles esquecem que existem muitos gays que sabem que é justamente num governo de esquerda onde existe a maior perseguição contra essa parcela significativa da nossa sociedade. E é por isso que existe tanto gay de direita. Só que, infelizmente, por conta do preconceito que a esquerda faz por utilizar parcelas da nossa sociedade como objetos da sua ideologia, muita gente não se sente confortável em expressar a sua opção política. Luxemburgo é realmente um país maravilhoso. Eu, inclusive, já fui lá a trabalho. E deveria servir de exemplo para inúmeros países. E, nesse caso, é ponto para o Bolsonaro, já que o país tem um forte viés conservador e cristão. O próximo país da lista é a Noruega, o nono no ranking de países mais fáceis para se fazer negócio no mundo. A Noruega é um player gigantesco em termos de logística e produção de petróleo. A verdade é que a Noruega é um grande símbolo do capitalismo europeu. Não chega nem perto de ter a intervenção na iniciativa privada que tem o nosso país. Nos anos de 1990 a 1997, o governo norueguês era social-democrata e entregou um crescimento de 30% ao longo desse período, numa média de 3,8% ao ano. Mas aí, em 1997, os conservadores ocuparam o poder na Noruega e ficaram lá até 2005. E nesse período eles entregaram uma marca histórica de um crescimento de 82%, uma média de 7,8% de crescimento ao ano. Já no período seguinte, de 2005 a 2013, os sociais-democratas voltaram ao poder e frearam o crescimento do PIB, que fechou com um crescimento de 54%, numa média de 5,5% ao ano. Agora, uma coisa importante da gente pontuar é que os governos de esquerda norueguês eram sociais-democratas. E aí você imagina uma espécie de FHC ou Alckmin sendo comparado ao Lula. São todos de esquerda, é óbvio, mas não são comparáveis em termos de políticas públicas. As políticas públicas do Lula são absurdamente mais intervencionistas do que a do FHC. Para efeito de comparação, fosse o Lula o presidente antes do FHC, a gente sequer teria o Plano Real, que salvou de fato a nossa economia. Lembra que naquele período o Lula condenou o Plano Real? Aí já dá para ter uma noção de como que essa comparação é completamente descabida. O próximo país da lista é a Islândia, que ocupa a 26ª posição do ranking em facilidade de fazer negócio. Um país bem mais capitalista do que aquele que ocupa a posição 142, que é justamente o Brasil. O governo de lá é um governo de coalizão. E a primeira-ministra é de um partido que, para a gente tentar ilustrar, é como se fosse o PV aqui do Brasil. E dentro dessa coalizão tem partido conservador, tem partido liberal e vários outros. E o acordo mais importante dessa coalizão é que Bjarni Benediktsson, ex-líder do Partido Conservador, fosse o ministro de Finanças. É como se a gente tivesse o Gabeira presidente e o Paulo Guedes ministro da Economia. Felipe Neto colocou também a Finlândia, que ocupa a 20ª posição no ranking de facilidade de fazer negócio, como um exemplo de país governado pela esquerda. É piada, né? Mas vamos lá os números. Como vocês podem ver no gráfico, o único período em que a Finlândia teve um real crescimento do PIB per capita foi no governo de Matti Vanhanen, de 2003 a 2010. E ele, adivinha só, é da onde? Do Partido Liberal da Finlândia. O próximo da lista é a Alemanha. A Alemanha ocupa a posição 22. Alô, Bolsonaro, hein? Desde a Segunda Guerra Mundial, o partido que mais ocupou o poder na Alemanha foi o Partido da União Democrática Cristã, que inclusive foi responsável pelas reformas que tornaram a Alemanha a potência que ela é hoje, e basicamente a fiadora de toda a Europa. Mas uma coisa é verdade, o atual primeiro-ministro é esquerdista mesmo, mas ele só está no governo há aproximadamente um ano, então tem muito espaço ainda para ele fazer bobagem. E na verdade a conta já começou a chegar. A gente vem acompanhando hoje um número absurdamente expressivo de empresas alemãs decretando falência. E muito se atribui às péssimas políticas restritivas durante a pandemia. A Alemanha teve um dos lockdowns mais severos no mundo. E essa conta vai chegar bem dura lá para eles. Austrália. Ora, pelo amor de Deus. Austrália. Esse sujeito tá de sacanagem. A Austrália ocupa a posição 14 do ranking de facilidade para fazer negócio. De 1950 para cá, a
a Austrália foi governada por mais de 50 anos pelo Partido Liberal, responsável por construir um dos países mais livres que existem no mundo. O problema aconteceu justamente em 2022, quando Anthony Albanese, líder do Partido dos Trabalhadores australiano, chegou ao poder. A Austrália vem passando por problemas gravíssimos, inclusive de violação de direitos humanos, com aprisionamento de pessoas, violação da propriedade privada, enfim, é isso que acontece quando a gente elege pessoas de partidos dos trabalhadores ao redor do mundo. Eles roubam seu dinheiro, tomam a sua liberdade e você se torna um mero ativo do governo. E nessa daqui, obviamente, o tiro saiu pela culatra. O Felipe Neto foi querer trazer um país que é absurdamente livre e que foi governado historicamente por liberais, mas que agora realmente está sendo governado pelo Partido dos Trabalhadores lá da Austrália, com um primeiro-ministro totalitário. Que tiro no pé, hein, Felipe? Outros péssimos exemplos trazidos pelo Felipe Neto é Portugal e Espanha. Isso porque são dois dos países menos livres da Europa Ocidental, que vivem elegendo partidos de esquerda e que há décadas não crescem. Na verdade, esses dois países vêm passando por problemas econômicos gravíssimos ao longo do tempo. Nos últimos 40 anos, o índice de desemprego nunca esteve abaixo dos 10%. A inflação sempre esteve alta e o PIB per capita vem caindo ano a ano. Para você ter ideia, Portugal foi amassada pela Estônia, um país nanico do Mar Báltico que há 30 anos fazia parte do bloco da União Soviética, mas que adotou inúmeras reformas, saindo de um salário mínimo de 100 euros em 1993 para um salário mínimo de 1.700 euros atualmente. Sim, a Estônia já passou Portugal em termos de qualidade de vida e vem ganhando uma distância cada vez maior. Por fim, ele coloca o México como um grande exemplo de uma nação governada pela esquerda. E de fato é um bom exemplo, porque ele está em vista de se tornar uma Venezuela. O México caiu no índice de democracia e é considerado hoje um regime híbrido. Mesma classificação da Ucrânia, Bolívia, Quênia, Nigéria, Senegal, Serra Leoa, Uganda, Tanzânia, entre outros. Só país bom, hein? Então é isso, pessoal. Felipe Neto, para variar, falou muita bobagem. Tentou lacrar com Lula e acabou fazendo campanha para o Bolsonaro. Eu quero que você diga aí nos comentários qual a sua opinião sobre esse vídeo e sobre o vídeo do Felipe Neto. E lembrando, pessoal, dia 30 só dá pra gente ir de 22. A gente precisa reeleger o presidente Bolsonaro. Caso contrário, o nosso país vai acabar virando um México, uma Venezuela ou até mesmo uma Argentina.